Boa noite, meus amigos. Quanta alegria em estarmos juntos em mais uma oportunidade para estudarmos a nossa doutrina, né? A doutrina que nos consola, que nos acalenta e que nos faz refletir, né? Principalmente nos faz refletir sobre as nossas atitudes, a nossa conduta no nosso dia a dia e que nos mostra que somos ainda imperfeitos, mas que somos capazes de superarmos as imperfeições e seguirmos adiante, trilhando na nossa jornada evolutiva. Então, recebam o meu abraço, esse abraço fraterno, um abraço cheio de saudade, né? Que não vê a hora de estarmos juntos novamente, lá na nossa sede, na nossa casa física, mas que, graças a Deus, temos a oportunidade desses encontros, né? Não só os nossos encontros, mas com toda a nossa família do Selvi, né? Com todos aqueles que se colocam aí à disposição para todos os estudos da nossa casa, que continuam, né? Novamente agradecendo a Deus e ao Mestre e amigo Jesus por essa oportunidade que nós temos de continuar estudando a doutrina dos Espíritos, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre qual o verdadeiro sentido da caridade, né? Então, essa palavrinha tão pequena, né, caridade, mas que nos convida tanto à reflexão, né, à compreensão, a essa busca de sermos melhores a cada novo dia, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o verdadeiro sentido da caridade. Aí vamos passar pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, vamos falar um pouquinho de Emmanuel, que nos traz as suas colocações sobre o assunto. Então, vamos começar o nosso estudo da noite de hoje, convidando vocês a fazermos a leitura do Vinha de Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que tem por título a Caridade Essencial. Então, nós vamos usar essa página para irmos nos harmonizando, nos sintonizando com o alto, né, nos equilibrando aí para o nosso estudo. E também vamos usar essa página para conversar, né, para refletirmos sobre a caridade. É uma página muito bonita e nos traz reflexões importantíssimas diante da nossa conduta, né, no mundo, aqui no nosso mundo material. Então, João nos fala assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio convistes, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas.
Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício e espalhar notáveis obras de pedra. Mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, com esta página de Emmanuel, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao nosso Pai de amor e de bondade, ao nosso irmão maior, de tanto amor e de tanta sabedoria, pela oportunidade de estarmos juntos, estudando tantos ensinamentos valiosos para a nossa conduta, para o nosso progresso, para a nossa busca pela transformação daquilo que precisamos ainda trilhar nessa longa caminhada de espíritos que somos. Que possamos, Senhor, envolvidos nessa busca, nessa vontade de conhecer e, acima de tudo, de praticar tantos exemplos que o nosso Mestre Jesus nos deixou, seguir em frente, sendo tarefeiros nesta grande seara que nos convida à reforma, que nos convida à transformação, que nos convida a sermos um pouquinho melhores a cada novo dia. Que sejamos, Senhor, envolvidos nessa doce e serena paz do Mestre e amigo Jesus, para que possamos ter a confiança que necessitamos para irmos em frente, superando as imperfeições e transformando sempre para o bem, a cada nova oportunidade que temos. Te pedimos licença para iniciarmos o estudo da noite de hoje, te rogando sempre a tua bondade e o teu amor, a tua misericórdia e a tua benevolência para com todos nós. E assim seja, graças a Deus. E aí nós começamos a falar um pouquinho sobre o verdadeiro sentido da caridade, né? Então, ao longo do estudo, a gente foi buscando assim alguns tópicos, tanto do Evangelho quanto do Livro dos Espíritos, né? Como já dissemos. E algumas colocações preciosas que Emmanuel nos deixa, né? E nos fala e nos convida a essa reflexão nessas mensagens belíssimas que ele pôde, né, nos enviar, que ele pôde nos deixar para o nosso estudo e para que nós possamos praticá-las ao longo da nossa jornada de progresso, né? Então, boa noite àqueles que estão chegando agora. Vamos falar, vamos sentir, né, essa verdadeira caridade dentro de cada um de nós. Então, nós podemos começar dizendo que a verdadeira caridade, ela constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Está lá no Evangelho, lá no capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, está lá no item, entre o item 13 e o item 14, né? Que vai nos falar sobre a fé e a caridade, sobre a caridade para com os criminosos, né? E assim por diante. Então, uma das primeiras mensagens que acreditamos que vai nos tocar, que vai nos convidar a essa reflexão, é essa, que a verdadeira caridade, ela constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo, né? Uma das maiores oportunidades de praticar o amor que o Pai espera de nós, né? Então, a verdadeira caridade, ela não consiste apenas na esmola, né? Na caridade material que nós damos, nem tampouco naquela que usa as palavras como um meio de consolar, né? Aquelas palavras que nós ofertamos a alguém para consolar, para ajudar, para amparar, né? Não é apenas isso o que o nosso Pai espera de nós.
A caridade sublime, a verdadeira caridade, a que Jesus nos ensinou, nos exemplificou quando esteve entre nós, né, aqui no mundo material, também consiste na benevolência, né, na boa vontade, no tratar com bondade, né, a boa vontade e o tratar com bondade, demonstrando o afeto, a estima, ter empatia pelo outro, né? Então, é que nós possamos exercitar essa caridade que o Mestre Jesus nos ensinou, né? Usando a benevolência sempre em tudo aquilo que nós nos colocamos a fazer, em tudo aquilo que nós nos colocamos para trabalhar, né? Nós possamos doar sempre o nosso melhor. E aí, como dissemos lá no capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor, lá nas Instruções dos Espíritos, nos traz uma belíssima mensagem, e nós separamos um trecho aqui para que possamos ler. Ela fala justamente no item 13, a fé e a caridade. E ele nos diz assim: Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, né? Na nossa verdadeira morada, no mundo espiritual. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Porque é aqui no mundo material, na vida terrestre, que nós vamos passar pelas dificuldades, né, onde elas se apresentarão para que nós possamos nos conduzir da melhor forma para ultrapassá-las, né, para que possamos buscar as nossas verdadeiras conquistas, superando as nossas imperfeições, né? Então, nós devemos passar pela vida terrestre para servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. E ele continua, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta que as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades que cada um de nós traz, né? Ela também será um meio de nós nos aperfeiçoarmos. E nós vamos nos aperfeiçoando à medida que exercitamos a caridade, né? Porque não é só fazer as concessões, né? Nós temos que fazer as concessões e também nós vamos nos sacrificar, né? Nós vamos nos sacrificar no sentido de nos transformarmos, de tirarmos todas aquelas ideias ainda arraigadas que nos levam e nos conduzem a um caminho que não é o certo, né? Aquelas ideias que nos atrapalham, né? Aquelas ideias que nos tornam ainda tão pequeninos, tão falhos, né? Tão imperfeitos. Então, a partir dessas concessões e desses sacrifícios, né, mútuos, é que nós conseguiremos conservar a harmonia entre esses elementos tão diversos, esses elementos que nós dissemos agora há pouco, né, que falam da diversidade dos gostos, né, dos nossos pendores, das nossas inclinações, né, das nossas necessidades, porque cada um tem as suas necessidades, as suas inclinações, né? Então, a partir daí, nós vamos conseguir trabalhar em harmonia com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nos chega do outro, com os gostos, as necessidades e as preferências do outro, né? Então, essa busca pela harmonia é que vai nos ajudar, né, a nós nos conduzirmos em ambientes tão diferentes, tão diversos dos nossos, né, para que nós possamos exercitar a caridade. Então, a caridade, ela vai ser o quê? Ela vai ser o amor em ação, né? A caridade, ela vai deixar de ser um sentimento que fica lá dentro de nós para se colocar na ação, né? Então, o Espírito Protetor nos diz que a caridade é o amor em ação, aquela exercida com abnegação, com dedicação, aquela que sacrifica interesses egoístas, né? Olha o sacrificar aí, nesse sentido, né? Você deixa de lado aqueles interesses mais pessoais, né? Que ao ponto de serem até egoístas, para ajudar no bem comum, para fazer pelo bem comum, porque o bem maior vai ser aquele que você proporcionará aos outros e não só a você mesmo,
né? Então, sente alegria em ajudar. Sente alegria desde as pequenas coisas até aquelas maiores conquistas, né? Sente alegria em fazer parte daquele momento de troca, né? Aquela troca do amar e no servir. Porque já que nós estamos dizendo que a caridade é o amor em ação, então nós vamos trocar, né, na nossa relação com o outro, a quem estamos levando a nossa ajuda, a quem estamos querendo fazer a nossa parte, a nossa melhor parte, né, pelo outro e para o outro, nós vamos ter esse momento de troca, essa troca do amar e do servir, né? E aí a gente passa a compreender que a vida na Terra, né, no planeta Terra, ela é transitória. E aí faz todo sentido, né? Ela é transitória. E é por isso que os bens materiais também passam. Eles também são transitórios. Nós levamos aquilo que adquirimos para o nosso interior, para a nossa evolução espiritual, né? E aí a gente passa a não dar a esses bens, né, maior importância do que eles realmente têm. É claro que nós estamos no mundo material, nós vivemos as coisas do mundo material, então nós precisamos dessas coisas para sobrevivermos neste mundo, mas nós vamos dar a importância que esses bens realmente têm, e não mais do que eles têm. Né? Não deixaremos que o materialismo tome conta de nós, né? Que a busca desenfreada pela riqueza, pelo poder, né, ultrapasse o nosso dever de sermos benevolentes, de sermos indulgentes, de trabalharmos, né, diante dos exemplos que o Mestre Jesus nos deixou, né? Então, a partir daí, nós vamos buscar essa melhora, né, e usar esses bens materiais para amparar aqueles que nos chegam, né? Na medida do possível, na medida do que pudermos fazer, né? E vamos fazer com que eles sejam úteis, porque quando nós usamos esses bens, né, usamos as nossas boas condições materiais para amparar, para ajudar aqueles que precisam, nós estamos dando utilidade a esses bens, a essas riquezas, né? E aí nós vamos suavizar os sofrimentos alheios, nós vamos encorajar o outro a seguir adiante, sabendo que ele não está sozinho nesse mundo, né? Que ele tem amigos, que ele tem a quem recorrer, que ele tem pessoas que sentem a vontade de ajudá-lo, né? Não para receber algo em troca, não, para receber somente um sorriso, né? Claro que não deixa de ser em troca, mas é um sorriso, um abraço, né? Um muito obrigada, né? Tudo isso é tão válido, nos conforta, nos anima, né? Nos coloca para frente para seguirmos na nossa jornada e não recebermos nada de material em troca, né? Nada que nos vá colocar diante de riquezas, né? Da opulência, da soberba, não é isso, né? Recebermos um obrigada, um sorriso, um abraço, já nos faz felizes. E mesmo que não recebamos, né, nenhum obrigada, nenhum sorriso, nenhum abraço do outro, nós fazemos o bem, né, nós trabalhamos a caridade porque assim desejamos fazer, porque estamos trabalhando com esse amor maior, né, com esse dom sublime que o nosso mestre e amigo Jesus nos exemplificou, né, nos deixou, né, para que nós pudéssemos tê-lo não só como exemplo, mas que ele pudesse ser o nosso guia, né, diante da nossa jornada. Então, quando nós temos essa compreensão de que a vida na Terra ela é transitória, né, e que esses bens materiais também são, nós vamos trabalhar também a nossa fé. Nós não podemos deixar de falar um pouquinho da fé, essa fé consciente, essa fé inabalável, que vai nos ajudar durante toda a nossa trajetória, né, aqui no mundo físico, e que vai nos acompanhar e que está nos acompanhando nessa trajetória de espíritos milenares que nós somos, né? Então, a fé, ela é importantíssima, porque ela, aliada à caridade, ela vai nos mover para a frente, para o alto, para o melhor, né? Para a nossa transformação, para o nosso aperfeiçoamento moral. Porque ela vai nos conduzir diante da segurança que nós temos no futuro, né, na vida futura. Nós sabemos que não acaba quando nós retornamos ao plano material, muito pelo contrário,
né, continua a nossa caminhada evolutiva. Então, essa fé inabalável, essa fé consciente, ela nos alavanca muito, né, para que nós trabalhemos a caridade. Né? Então, nesse ponto, nessa compreensão de que nós temos, né, nessa visão geral, nós entramos justamente no assunto, no tema de hoje, falando dessa verdadeira caridade, que está lá no Livro dos Espíritos, né? No capítulo 11, que vai falar para a gente da lei de justiça, né? De amor e de caridade. E aí Haroldo Dutra fala uma coisa muito interessante para a gente. Ele coloca assim, a lei de justiça, amor e caridade. O amor ficaria no meio, né? E aí teria um braço para a direita e um braço para a esquerda, né? Que seria a justiça e a caridade. Mas ali no centro, o amor. Porque é o amor que vai nos mover, é o amor que vai nos transformar, né? É o amor que vai nos trazer as condições que nós necessitamos para aceitarmos aquilo que não podemos modificar, né? E lutarmos, irmos adiante, trabalhando pelo bem, para modificarmos aquilo que está em nossas mãos modificar. Né? Então, é muito bacana essa colocação que o Haroldo nos faz, né? Que ele nos traz. Então, o capítulo 11, lá, que fala da lei de justiça, de amor e de caridade, começa na pergunta 873 e vai até a 892. Né? Então, na pergunta 879, dentro dessas perguntas que nós citamos, Kardec fala assim, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E os espíritos respondem a ele, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Né? Então, nós vamos continuar o nosso estudo e ao longo dele nós vamos compreender toda essa verdadeira justiça que os espíritos explicam a Kardec, né? Trazendo para o amor ao próximo e a caridade, né? A base necessária para que a verdadeira justiça prevaleça. Né? Então, lá na pergunta 886, Kardec fala assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Assim como a entendia Jesus, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? É o nosso tema de hoje. Kardec completa, assim como a entendia Jesus. Né? E aí os espíritos dizem a ele, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aquilo que nós estudamos dentro da doutrina, né, que chamamos de BIP, benevolência, indulgência e o perdão. Né? E a partir daí, a gente vai conversando e vai compreendendo, porque essas palavras são tão importantes, né? Porque essas palavras vão nos fazer compreender muito do que nós necessitamos transformar em nós. Desde as atitudes mais cotidianas, né? Aqueles problemas que nos chegam e que nos dão uma dor de cabeça muito grande. Aqueles problemas que nós às vezes achamos que não tem solução. Mas quando começamos a perceber, a compreender, né, a trazer esses ensinamentos que a doutrina nos coloca, nós vamos conhecendo. E aí, a partir daí, nós vamos percebendo que eles têm solução sim, e que nós podemos cultivar essa solução. Né? Nós podemos achar essa solução a partir de nós mesmos, né? Porque as soluções estão dentro de cada um de nós. Então, falar sobre a benevolência, sobre a indulgência, sobre o perdão, é falar sobre o amor e a caridade, né? Que são esse complemento da lei de justiça. Porque o amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, né? E é o que desejaríamos que nos fizessem. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Por isso que ele fala que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Né? Então, quando nós nos colocamos, né, à disposição dessa compreensão, nós vamos conseguindo perceber
tudo isso que nós precisamos ainda trabalhar, né? Esse longo caminho que nós já percorremos, no atual estágio em que estamos, e o caminho que ainda temos pela frente, né? Porque nada é perdido, nada fica para trás, né? Nós temos sempre a oportunidade de nos melhorarmos, né? De nos refazermos, de nos reconstruirmos, porque nós estamos em construção diária, né? Então nós vamos reconstruindo o que precisamos reconstruir e vamos construindo a partir dessa base de conhecimento, né? Dessa base que vai nos dar a solidez de que nós estamos no rumo certo, de que nós estamos no caminho certo. Aí nós lembramos de uma história que Haroldo conta, né, que Haroldo Dutra conta, muito interessante, e nos convida a essa reflexão mesmo. Ele fala assim, de um homem que queria ser santo, né? Então esse homem, ele tinha na sua concepção de que ele queria ser santo, ele trabalhava para isso. Então, por mais de 20 anos, ele se dedicou à prática do bem, ele se dedicou a trabalhar, né, nessa seara que lhe era colocada à frente todos os dias. Só que ele tinha, né, o diabo ali ao lado dele, fazendo todas as perturbações possíveis para que ele falhasse naquelas tentativas de ser um homem santo. E por 20 anos os dois estavam ali, convivendo diariamente. O homem que queria ser santo e aquele ser, né, que o conduzia às maiores dificuldades, né, lhe colocava à prova todos os dias. E aí, após 20 anos, o diabo se cansa e diz assim, eu vou embora, né? Não dá, já são 20 anos tentando fazê-lo sucumbir, né, nessa sua ideia, nesse seu ideal de ser santo, e não consegui. Então eu vou embora, eu vou partir para um outro, né, e vou deixar que ele siga o caminho dele. E aí o homem, compreendendo aquela situação de que o diabo iria embora, né, teria desistido de criar mais dificuldades para que ele virasse santo, ele se ajoelha, né, coloca as mãos para o céu e agradece a Jesus, dizendo que agora sim ele era um homem santo, né? Até que enfim ele virou um homem santo. E aí o diabo olha para trás e pensa assim, opa, essa é a oportunidade que eu precisava. A partir de agora, então eu não vou desistir, eu vou voltar, né, para ficar junto dele. E aí a gente para refletir, né? Que o Haroldo convida a gente a essa reflexão. Espera aí. Então, o homem queria ser santo. Desde o momento em que o diabo parou de atentá-lo, ele achou que já seria santo, né? Então ele tinha o desejo de crescer, mas ele também tinha aquela força que o orgulho nos traz, né? Porque desde o momento em que ele resistiu por 20 anos, né, tendo a força para crescer, aquela energia toda que ele colocou, trabalhando a sua santidade, querendo ser santo, no momento em que o diabo se vai, ele acha que ali já cumpriu a sua tarefa, que não há mais nada a fazer. Então ele deixa que o orgulho tome conta, né? E coloca a sua energia toda, a sua força toda voltada para esse orgulho, achando que já era merecedor da santidade. E aí o diabo olha e para e pensa, opa, é a oportunidade que eu precisava, porque o orgulho era a brecha, a porta que ele queria para começar, né, a fazer efeito, né, tudo aquilo que ele colocaria o homem à prova novamente, né? E aí a gente para e precisa pensar, precisa refletir, que nós precisamos ter uma eterna vigilância, né? Não é porque cumprimos com um trabalho, cumprimos com uma etapa, que já estamos prontos para outros, né, trabalhos, ou então que já estamos prontos para sermos elevados ao patamar de não trabalharmos mais. Muito pelo contrário. O trabalho, ele sempre fará parte do nosso progresso, né, da nossa busca pelo progresso, sempre. E mesmo quando já estivermos lá como espíritos superiores, espíritos sabedores de tantas coisas, já tivermos compreendidos tantas coisas, nós ainda precisaremos trabalhar, porque os espíritos, os bons trabalhadores de Jesus, estão sempre na lida,
né, estão sempre se colocando à disposição de servir nessa vasta seara que o Mestre nos convida. Né? Então, que fique aí o exemplo para que nós tenhamos essa atenção da eterna vigilância, que precisamos sempre vigiar e orar. Né? Não podemos achar nunca que já estamos prontos e que já sabemos de tudo. Muito pelo contrário. Né? Nós precisamos sempre buscar o conhecimento para que estejamos cada vez mais aptos aos trabalhos que nos chegam. Né? E aí a gente continua um pouquinho mais, falando da benevolência, da indulgência e do perdão, porque é a base, né? É a base para que nós possamos exercitar a verdadeira caridade. É o amai-vos uns aos outros como irmãos, como nos disse o Mestre Jesus, né? A caridade, segundo o nosso Mestre, ela não se restringe à esmola, né? À ajuda material, como nós dissemos lá no comecinho do estudo, e nem tampouco as palavras que vão ajudar, né? Ela vai se colocar em todas as relações que nós temos com o nosso semelhante, né? E nós estamos em relações em todo momento, né? Seja ele um inferior, né? Seja ele nosso inferior, seja ele o nosso igual, ou seja ele o nosso superior. Nós vamos sempre estar em relação com o outro, né? Durante as nossas situações diárias, durante a nossa vida, né? Durante toda a nossa caminhada. Então, recomenda-se a indulgência, porque nós mesmos necessitamos dela, porque nós somos imperfeitos, somos falhos. Né? Então, se nós recomendamos a indulgência, porque nós precisamos dela, ela vem para nós em primeiro lugar, porque somos todos imperfeitos ainda. O homem verdadeiramente caridoso, né, ele procura elevar todos os seus irmãos. Ele procura elevar para que todos eles possam seguir em cooperação. Então, nós lembramos lá da lei de cooperação de Emmanuel, lá no livro da Esperança. Ele fala assim para a gente: paremos e observemos, né, todos aqueles que estão à nossa volta. Uns que estão ao nosso lado, uns que estão um pouco mais atrás, para que eles possam seguir conosco na caminhada de progresso. Que possamos trazê-los para junto de nós, colocá-los ao nosso lado, para que todos sigamos juntos. Né? E aí aqueles que estão mais à frente também farão isso conosco, para que nós possamos seguir e encontrá-los mais à frente, e assim por diante. Porque nessa lei de cooperação, nós vamos exercitando a verdadeira caridade. Né? Nós não pensamos só em nós abrimos os nossos horizontes e pensamos no outro, e fazemos pelo outro, né? E buscamos o outro. E aí nós conseguimos trabalhar o que de mais nobre nós trazemos, que é esse amor, né? Que é esse amor que o nosso Pai espera de nós. Então, trabalhar esse amor é trazer todos esses irmãos nessa grande lei de cooperação para essa grande família universal que nós seremos um dia. Né? Um dia em breve, não está tão longe assim. Já caminhamos tanto, ainda temos um tanto a caminhar, mas estamos exercitando, né, para essa grande família universal que nós somos convidados. Então, que nós tenhamos em mente essa lei de cooperação que Emmanuel nos convida. Porque se vivemos em relação, nós vivemos com aqueles que ainda estão um pouco atrás, que são aqueles, né, inferiores, com aqueles iguais e com aqueles superiores. Que nós possamos, então, num trabalho coletivo, irmos trazendo aqueles que estão um pouco atrás para o nosso lado, para que aqueles que estão à nossa frente também possam nos conduzir para o lado deles, e assim por diante. Então, vamos todos seguindo nessa lei, né? Que é a lei de amor, é a lei de cooperação que Emmanuel nos fala, mas é uma lei de amor, né? Uma lei de bondade, é uma lei do exercício da benevolência, da indulgência e do perdão, né? Que andam ali bem próximos, todos eles, né? Muito próximos de nós. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, lá na 888, na letra A, né? Se eles condenam a esmola, eles respondem a Kardec: não, não é a esmola que é condenável, é a maneira pela qual frequentemente ela é dada.
O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro daquele necessitado sem esperar que o necessitado lhe estenda a mão para pedir. Porque o homem que se abre, né, o homem de bem que se abre, que trabalha a sua terra íntima e que se coloca à disposição desse trabalho na seara de Jesus, ele vai compreender quando o outro precisa de ajuda, sem que o outro lhe estenda a mão para pedir. Né? E aqui os espíritos falam de uma maneira muito mais ampla, não só da caridade material, mas da caridade que nós podemos doar ao outro que nos chega em sofrimento, que nos chega em dificuldade de sentimentos, né, interiores, em dificuldades que falam das suas maiores intimidades, né? Então, a verdadeira caridade, ela é sempre boa, né, e sempre benévola. Ela vai sempre estar de boa vontade para com o outro, sem esperar receber em troca. Né? Isso é muito importante. Ela está tanto na forma quanto no fato de praticá-la. Então, não é só dar a esmola ou ajudar por ajudar, porque você não quer mais aquele incômodo ali. Eu vou ajudar para ficar livre daquele incômodo, daquela dificuldade que trouxeram para mim. Não, não é isso. Não é isso que nosso Pai espera de nós. Não foi esse o exemplo que o nosso irmão maior Jesus nos deixou. Né? E não é isso que os espíritos vêm nos colocar e nos fazer compreender. Muito pelo contrário, eles vêm nos colocar e nos fazer compreender que a verdadeira caridade é aquela que nós nos colocamos à disposição do trabalho e ajudamos sem que o nosso irmão precise estender a mão para nos pedir ajuda. Né? Essa é a verdadeira caridade, aquela que trabalha a nossa terra íntima, né? Aquela que trabalha a nossa indulgência, né? O nosso perdão, a nossa benevolência. Então, a verdadeira caridade é aquela que vem do coração, né? Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezar a ignorância ou o vício, instruí-vos e moralizai-os. Né? Sedes brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o com o mais ínfimo ser da criação, e terei obedecido à lei de Deus. É o que eles falam aqui para Kardec, na letra A da pergunta 888. Né? E aí, os espíritos também nos fazem um convite a uma reflexão, quando eles dizem assim: ide ao encontro das misérias ocultas, que são aquelas misérias humanas, né? Aquelas mais escondidas dentro de cada um de nós, que revelam o interesse pessoal, o egoísmo, né? A maledicência. Então, essas misérias humanas, elas são ocultas em nós, porque muitas vezes nós não percebemos quando estamos agindo através delas, né? Ou se percebemos, nos sentimos até envergonhados. Então, esse convite de ser caridoso, de trabalhar a verdadeira caridade, é principalmente para que nós possamos ir de encontro a essas misérias ocultas, sejam elas em nós mesmos, né? Ou sejam elas naqueles que nos chegam, naqueles que estão perto de nós, que convivem conosco, né? Ou que de alguma maneira, né, chegaram ao nosso convívio, ao nosso conhecimento, para que nós pudéssemos trabalhar tudo isso em nós e neles também. Né? Então, tudo isso faz parte do nosso processo de transformação moral. Né? Nós precisamos trabalhar, porque muitas vezes o mais necessitado nem sempre será aquele que pedirá. Os espíritos falam isso a Kardec. O temor de uma humilhação, né, de se colocar como um pedinte, né, ele frequentemente vai fazer com que o verdadeiro pobre se cale, com que ele fique em silêncio, né, com que ele sofra sem se queixar. E é este que o homem verdadeiramente humano, né, que quer praticar a caridade, deve saber procurar. Mas deve saber procurar sem ostentação. Né? Ele deve ajudar sem ostentar.
né? Sem sair dizendo o que fez e o quanto fez, e sim fazer de coração, né? Fazer sem ostentação e sem esperar receber algo em troca, né? Então, é o amai-vos uns aos outros, né? Que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. É o amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, através da qual Deus governa os mundos. E é esse amor que vai ser a lei de atração para os seres vivos, né? Para todos os seres vivos e organizados, né? Para todos nós que estamos trabalhando para superarmos as nossas imperfeições. Então, tudo isso, como nós dissemos, faz parte dessa nossa transformação, desse processo de transformação moral. E as virtudes, elas são conquistadas, né? Passo a passo, devagar. Nós não conquistamos tudo ao mesmo tempo, nem da noite para o dia, né? Em apenas um dia. São trabalhos, né? São vivências, né? São várias oportunidades de reencarnarmos que vão nos dando essas oportunidades, que vão nos aprimorando, né? Como espíritos imortais que somos. Vão nos construindo aos pouquinhos, né? Então, é o passo a passo, é o devagar, para que elas possam ser verdadeiras conquistas, né? E não simplesmente aquilo que nós absorvemos num determinado momento, trabalhamos ali e deixamos esquecido. Não, são nossas conquistas. Estarão fazendo parte, né, de nós, estarão em nós, e nós não as perderemos mais. Estarão conosco em todas as nossas atitudes, em todas as nossas condutas diante, né, da nossa caminhada. Então, novamente, Haroldo Dutra, né, nós vamos nos socorrer lá com ele, porque ele sempre nos ajuda muito, traz muita clareza na compreensão desses temas, e ele faz um exemplo muito interessante assim, dizendo que nós podemos passar anos fazendo a caridade, né, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós pratiquemos essa caridade, sem praticar a caridade essencial. Por quê? Porque a caridade essencial, como nos disse Emmanuel, lá no Vinha de Luz, na nossa página inicial, ela é que vai ser a construção por dentro de nós. Ela é que vai nos edificar por dentro, né? Trazendo as transformações que nós precisamos. Vai nos fazer prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa conduta, na nossa atitude perante a vida. Tirando as máscaras, né? Deixando as máscaras de lado. Sempre colocando nós e o alto, né? Nós conosco mesmo. Em silêncio, ali, trazendo o nosso olhar para o nosso interior, né, para o nosso coração, para a nossa disposição de trabalho, né, para aquilo que nós nos dedicamos de verdade. Então, nós vamos conseguir analisar as nossas reais necessidades de aprimoramento a partir daí. Né? É o que ele nos fala, é essa construção dentro de nós, essa edificação dentro de nós. E a partir daí nós vamos perceber as nossas necessidades de aprimoramento, as nossas limitações, né? E quais as dimensões que essas limitações nos dão. Né? O que é que nós precisamos trabalhar para conseguirmos ir mais adiante, fazendo essa busca, né, para essas conquistas, para que essas conquistas aconteçam em nós. Então, é muito interessante essa colocação e esse exemplo que ele nos dá. Nós podemos trabalhar anos fazendo a caridade, mas se nós não praticarmos a caridade essencial, que é essa construção dentro de nós, né, essa busca dentro de nós, na nossa terra íntima, nós não conseguimos modificar a nossa conduta diante das situações que aparecem para nós. E aí nós vamos precisar caminhar sempre mais na busca dessa compreensão. Então, nós precisamos laborar, nós precisamos trabalhar a nossa terra íntima, né? Trabalhando em silêncio, né? Bem quietinhos ali, transformando a cada novo dia que temos oportunidade, né? Para que possamos compreender esse essencial, essa caridade que é essencial, a verdadeira caridade que vem do amor. Que vem do amor, que vem do amar e do servir, nessa grande seara que o Mestre Jesus
nos convida, né? Essa grande seara que o Mestre Jesus nos coloca à disposição do trabalho. Mas nós precisamos colaborar, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. E é aí que nós precisamos nos conhecer. E a partir do trabalho, dessa dedicação que nós vamos fazendo a cada dia, nós vamos nos conhecendo um pouquinho melhor. E vamos construindo da melhor forma toda essa base que vai nos dar a confiança para seguirmos adiante, né, para trabalharmos essa caridade que ama, que serve, que não espera nada em troca, essa caridade que trabalha pelo amor, né, que trabalha para servir. E aí a gente lê novamente, caminhando no finalzinho do nosso estudo, o último trechinho que Emmanuel nos fala da caridade essencial. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós, né? Para que os ensinamentos do Divino Mestre que estão no Evangelho possam nos fazer trabalhar, né? Possam nos conduzir diante das situações que nos chegam na nossa vida corpórea, né? Na nossa vida material. Sem esta, poderemos levar o efeito a grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas, em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra. Mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Porque fizemos as obras, né, do mundo material, como ele fala aqui, notáveis obras de pedra, mas não trabalhamos a nossa terra íntima. Não trabalhamos o que necessitávamos dentro de cada um de nós, né? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, que são bases que nos levarão a compreender e a praticar a verdadeira caridade. Essa caridade que nos modifica, que nos impulsiona, que nos alavanca e que nos deixa edificarmos dentro de nós aquilo que precisamos para seguirmos compreendendo a lei de justiça, de amor e de caridade que o nosso mestre tão bem nos exemplificou, né? Então, que nós possamos ser esses tarefeiros, né, de todos os dias, que nós possamos ser esses trabalhadores do Cristo, que buscam modificar as suas condutas, as suas ações, a cada nova oportunidade que lhes chega, de compreensão, de conhecimento e de busca incessante, né, pelo aperfeiçoamento moral, que é a nossa condução diante dessa longa existência que nós já temos, né, e de que nós precisamos realmente trilhar por esse caminho, nesse rumo certo, né, que o nosso Mestre Jesus nos aguarda, né, e espera o melhor de nós. Então, agradecemos a todos, né, pelo pequeno estudo da noite de hoje, pela participação de todos, por estarmos juntos buscando nesses ensinamentos a força que necessitamos para nos conduzirmos diante das dificuldades que se apresentam para nós, né? Mas nós temos sempre condições de superá-las, porque se elas chegam, é porque nós somos capazes de trabalhar nelas, de superá-las e de sairmos mais fortalecidos, né? Mas compreendendo, né, tudo aquilo que nos chega mais forte. Então, que sejamos sempre seguros nessas tarefas que nos chegam, buscando o auxílio do alto, que não estamos sozinhos jamais. Obrigada a todos, os amigos do CELV, aos amigos das casas que acompanham os estudos. Recebam o meu abraço, a minha gratidão, né? Convido vocês para que façamos a nossa prece final, desejando um ótimo final de semana, com muita luz, né, com vibrações amorosas para todos e que possamos ser esses tarefeiros do amar e do servir na seara do Mestre Jesus. Então vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, Mestre de bondade e de amor, obrigada pela oportunidade que temos do conhecimento, de estudarmos, de buscarmos essa base sólida para tantas transformações que já fizemos, para outras que precisamos fazer e para aquelas, Senhor, que temos a certeza
de que já conquistamos, de que já fazem parte do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Que sejamos envolvidos na tua bondade e no teu amor, na tua doce e serena paz, sempre confiantes de que estamos no caminho certo, seguindo em frente, buscando sempre o melhor que podemos doar. Que nessa lei de cooperação que o nosso irmão Emmanuel nos ensina, possamos ser também sempre mais um a praticá-la, trazendo todos aqueles que estão próximos de nós, para que os que estão mais à frente também possam nos esperar, para seguirmos junto com eles, rumo a essa grande família universal, que um dia seremos. Então te pedimos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje, te agradecendo sempre e te pedindo muita paz, muita luz e que todos aqueles nossos irmãos que precisam sentir o teu abraço amigo, assim possam recebê-lo, assim possam se fortalecer e seguirem também na sua jornada. Esteja conosco hoje, agora e sempre, Mestre, e dá-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, que fiquemos todos envolvidos nessa doce e serena paz e que sejamos esses tarefeiros da verdadeira caridade, aquela que vem da nossa terra íntima, que é o nosso coração. Um grande abraço, fiquemos todos com Jesus.